Lucas, capítulo 19, versículo 42. A exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que é a cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, assumindo escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva doméstica, ao menos nesse seu dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compele-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências do teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas, antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Agora a nossa irmã Moretti vai estar dando a organização. Bom dia a todos. Bom dia. Convido a todos a fechar os olhos, então, para a oração de abertura. Senhor, estamos aqui reunidos neste ambiente de paz, em busca de um conforto espiritual, em busca das verdades eternas. Pedimos, Senhor, um amparo para estarmos receptivos a tudo que iremos receber aqui hoje, para daí sairmos daqui fortalecidos física e espiritualmente e mais esclarecidos acerca das verdades eternas e mais conscientes da necessidade de se viver de acordo com as tuas leis, de acordo com os ensinamentos de Jesus, e assim buscarmos no nosso dia a dia, perseverarmos em nossa reforma íntima, buscando nos despojar das nossas imperfeições, desenvolvendo as virtudes, sempre buscando trilhar o caminho do bem, em busca da perfeição, que é a nossa destinação. Pedimos ainda, Senhor, dai-nos a força para vencermos as provações que se apresentarem em nosso caminho. Ajuda-nos a resistirmos às tentações que estão presentes no mundo material. Pedimos por todas as pessoas que se encontram afastadas do caminho do bem, que se encontram iludidas pelas tentações do mundo material. Dai a elas, Senhor, o discernimento para que possam despertar e assim retornarem ao caminho reto que conduz a Ti, Senhor. Queremos pedir também por todas as pessoas do planeta que se encontram em aflições por conta das catástrofes que se apresentam no momento. Dai a elas também a força necessária para que possam manter a fé e a confiança no Teu amparo. E te pedimos ainda, esteja sempre conosco, nos amparando nos momentos de dificuldades, nos protegendo de todo o mal e nos guiando em todos os momentos. Que assim seja. Rapidamente, estamos passando da hora. Quero apresentar para vocês Cícero Vilela, nosso palestrante de hoje. E quando eu falar para vocês que vai ter um seminário com o Cícero, já estão antecipadamente convidados, porque é muito bom. A gente vai fazer esse ano. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia.
microfone, porque está gravando, ok? É sempre uma alegria renovada estar de volta a essa casa. Agradeço a Deus, a Jesus, a oportunidade e a direção, a Terezinha, a Dilma, pelo convite que abre esse espaço para a gente estar junto aqui refletindo, né? O nosso tema de hoje é esse aí, a missão dos pais na Terra. E antes de nós começarmos a falar especificamente, eu gostaria de dizer que nada do que eu falar, e principalmente aquilo que está escrito, que pertence à doutrina, de maneira nenhuma faz qualquer tipo de discriminação, de diferenciação, de prejuízo, de preconceito, quanto a qualquer configuração parental que possa existir. Nós vivemos numa sociedade em que as famílias se compõem de diferentes formas, de diferentes maneiras, todas elas dignas de respeito, na medida em que se constituem a partir dos laços da afetividade, do amor, do respeito. Então, não, de maneira nenhuma, interpretem nada do que for dito e visto aqui como preconceito ou prejuízo. É que a linguagem, muitas vezes, que foi utilizada é uma linguagem de época, né, que não está exatamente nos mesmos padrões dos dias atuais. O importante é a gente se fixar nos ensinamentos, nas mensagens, tá bom? Então a gente vai começar lendo juntos um trecho de uma mensagem ditada pelo Espírito de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem longa dele, né? Das instruções dos Espíritos. Nós fizemos aqui um recorte. Ó Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a vossa educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, este trecho da mensagem de Santo Agostinho está no capítulo 14, no item 9, né? O capítulo 14 é honrai vosso pai e vossa mãe. A gente vai prosseguir aqui com a reflexão e a gente vai voltando um pouquinho em alguns trechos dessa mensagem, né? Então, preocupado com essa questão do papel dos pais, da família, o que representa a família na sociedade humana, o Allan Kardec formulou para os espíritos, e essa questão está lá no Livro dos Espíritos, essa pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Parênteses, aqui vamos entender paternidade como pai e mãe, né? Pais e mães, ou aqueles que naquele momento, naquela fase, estiverem investidos desta responsabilidade. Não necessariamente tenham sido os pais biológicos, né? Mas que por alguma circunstância da vida estejam diante da responsabilidade de educar, de criar, de proteger as crianças. Então pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, sem dúvida, uma missão. E ao mesmo tempo,
um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela. Gostaria de fixar bem esse termo aqui, tutela. O que é tutelar? O que é ser um tutor, uma tutora de alguém, né? Principalmente de uma criança? Proteger, cuidar, ensinar, orientar, corrigir, incentivar, motivar. Né? Então o tutor tem uma responsabilidade muito grande em relação ao seu tutelado. Né? Então uma das funções de pais e mães é de serem tutores, né, dos seus filhos. Então Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que estes a dirijam. Esse é outro verbo que eu gostaria de enfatizar, que vocês procurassem gravar. Dirigir, conduzir, orientar, não é deixar que a vida faça a sua tarefa, né? Não é acreditar que a plena e absoluta liberdade vai produzir um ser humano com valores ético-morais de qualidade. Né? Isso é um equívoco. A liberdade ela é necessária, mas a liberdade ela tem que ser respeitada na medida em que a criatura ela já tem discernimento, ela já tem maturidade suficiente para decidir sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é bom e o que não é. Enquanto a criatura não está nessa situação, é dever de quem é responsável por ela dirigi-la, orientá-la. Né? Então Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam para onde? Para o bem, né? No caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que de endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, nos compenetremos da gravidade disso que está dizendo aqui o Espírito, a partir da pergunta, né? Porque nós, todos, com certeza, isso eu posso afirmar para vocês, sem nenhum medo de errar, todos que estamos aqui somos filhos e filhas, né? Todos que estamos aqui nascemos de um pai e de uma mãe. Talvez alguns de nós não seremos mães, não seremos pais, por razões, né? Mas com certeza nós tivemos um pai e tivemos uma mãe. Então é de uma responsabilidade essa tarefa enorme, porque cabe aos pais, principalmente nessa fase, né, na primeira infância da criança, a gente vai ver isso um pouco mais no detalhe, em que ela tem uma constituição débil, delicada, depende totalmente dos cuidados maternos, dos cuidados paternos, mas principalmente com relação à educação moral, à orientação, aos valores, em casa, no lar, junto à família, mas principalmente junto aos pais, que a criatura que está reencarnando vai absorvendo gradativamente esses conteúdos. E a criança, gente, ela é uma esponja. Ela é uma esponja, né? Ela absorve. Só que nesse processo de absorver, tanto ela pode absorver coisas boas, deve, né? Mas ela também absorve coisas que não são boas. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, e especialmente tudo que ela sente, a criança é extremamente sensível, extremamente perceptiva. Ela grava, né? Ela fixa de alguma maneira. Então, às vezes, mesmo se o casal não está num bom momento do relacionamento, isso acontece vez por outra, mesmo que não estejam brigando na frente da criança, que não deve ser feito de maneira nenhuma, mas aquele clima tenso, né? A criança sente. A
criança percebe. Né? A gente sabe, por experiência de vida, que finais de semana aumentam o número de crianças nos pronto-socorros. Aumenta, né? Problemas respiratórios, febre e tal. Não é coincidência, né? É porque durante a semana os pais estão correndo, estão trabalhando, ficam pouco tempo juntos, pouco tempo em casa e tal. Chega final de semana, se juntam no ambiente doméstico, o clima pode não estar muito bom, a criança sente e isso se reflete na sua saúde. E ela vai parar no pronto-socorro. Né? Então a criança absorve tudo. Então tem que tomar muito cuidado. E essa responsabilidade dos pais em relação ao futuro da criança fica aqui, tanto na mensagem anteriormente lida de Santo Agostinho, como na resposta dos Espíritos. É responsabilidade dos pais se a criança, na medida em que cresce, se torna um jovem, um adulto, se equivoca na sua conduta e, por conta desses equívocos, cai em sofrimento, esse sofrimento é a responsabilidade dos pais. Por quê? Porque aquela criatura não recebeu a necessária orientação na vida para evitar as trilhas equivocadas. Ela decidiu por si mesma, com base no que trouxe do passado, e nós trazemos muitas coisas que não são as corretas, não recebemos um redirecionamento, novamente caímos em equívoco. Mas quem será responsável principalmente por esses equívocos? E nem pelos equívocos, mas pelos sofrimentos decorrentes desses equívocos. Mãe e pai. Pai e mãe. Então vejam como é grande essa responsabilidade. Mas vamos em frente. Então esse trecho está lá no livro 2, capítulo 10, né? Ocupações e missões dos Espíritos. Mais na frente ainda no livro dos Espíritos, o Kardec formula uma outra pergunta. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? Então, nós já vamos ver a resposta, mas para a gente entender a resposta, é importante entender a pergunta. E para entender a pergunta, nós temos que entender o contexto social em que o Kardec estava inserido quando ele escreveu o Livro dos Espíritos. Né? Estamos falando de 1857, o livro foi publicado, final do século XIX, segunda metade do século XIX, e já naquela oportunidade estavam em voga certas filosofias, né, manifestações de certos filósofos que se tornaram célebres, colocando questões sobre a natureza da família enquanto apenas a reprodução de aspectos culturais, que na verdade a família não teria necessidade de existir tal qual ela se apresentava, baseado até nos exemplos dos animais, das espécies animais, onde a fêmea se ocupa realmente do cuidado dos filhotes até o momento em que eles alcançam uma autonomia. Quer dizer, a partir do momento que o filhote consegue ele mesmo obter o alimento, o seu sustento, a mãe deixa de cuidar dele, ou, entre aspas, abandona para que ele siga o seu caminho. Por quê? Porque ela se prepara então para uma nova cria. Ela não tem condições de cuidar da cria antiga e da cria nova. Né? Então, no processo natural das espécies, este comportamento é, sim, normal. Não tem nada de errado, de desumano, nesse abandono da cria pela mãe. Mas, será que isso se aplica à sociedade humana? É isso que o Kardec está perguntando. Será que faria sentido numa sociedade humana que o Estado se ocupasse de criar as crianças? Então, quando nasce uma criança, ela é retirada da família e vai para uma instituição mantida pelo Estado e lá ela será criada e educada. Essa é uma das propostas que na época existiam e que até hoje se ouve falar desse tipo de ideia. Né? Então, Kardec, preocupado com isso, formula essa pergunta ao que os espíritos respondem. O homem, aqui é a sociedade humana, né?
têm outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querem sempre identificá-los? Por que esse tipo de comparação, né? Quando o homem, ainda que traga em si o aspecto animal, biológico, ele não é um animal. Ele não se comporta como um animal. Ele não pode viver como um animal. Então, por que essa comparação? Para ele, para a humanidade, há outra coisa, além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Não acontece isso com os animais, né? Um elefante de 1000 anos atrás vivia exatamente como o elefante de hoje. Eles não progridem, socialmente falando, né? Eles simplesmente reproduzem o meio de vida que está nos seus instintos. A humanidade não, a humanidade progride, senão a gente estaria lá nas cavernas ainda, né? Então, para ele, há outra coisa além das necessidades físicas, a necessidade do progresso. Os liames sociais, as ligações sociais, são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a família, o núcleo familiar, a origem do qual todos nós viemos, né? Por isso que eu disse no início, tenho certeza que todas nós aqui somos filhos e filhas, né? Viemos de um núcleo familiar, faz parte da lei natural, faz parte da lei divina. Por quê? É um mecanismo através do qual Deus, por amor, por misericórdia, por justiça, concede às suas criaturas, nós, a oportunidade do regresso a uma vida material. Para quê? Para seguir no nosso desenvolvimento intelecto moral, para corrigir os erros do passado, para expiar, para sermos provados nas nossas aquisições. Então não podemos fazer comparações entre as circunstâncias da vida biológica dos animais e as circunstâncias da vida da criatura humana na Terra. Os propósitos divinos são completamente diferentes, distintos. Então, é na família que a criatura vai adquirindo as primeiras noções de convivência em sociedade, de respeito, de carinho, de obediência, de disciplina, de ordem, de liberdade de se exprimir, de liberdade de fazer, dentro, evidentemente, desse aspecto que caracteriza o amadurecimento gradual do indivíduo. Nós vamos falar mais sobre isso ainda. Então, a família, ela tem um papel fundamental. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Todos nós trazemos em graus diferentes o egoísmo. O que é o egoísmo? É o excesso da atenção que eu dou para o meu interesse próprio. É necessário que nós nos amemos. Jesus falou, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então é necessário que nós nos amemos, que nós gostemos de nós, que nós tenhamos autoestima, que nós saibamos dos nossos valores. Mas, quando isso atinge um excesso, um exagero, eu considero a mim mesmo, mas não considero o outro, não considero a outra pessoa que está ao meu lado. Daí o egoísmo. Né? Então, o egoísmo é uma das nossas deficiências morais, juntamente com o orgulho, que causa praticamente todos os problemas das nossas existências tiveram origem no egoísmo e no orgulho. Então, abolir os laços de família seria voltar a eras em que nós éramos ainda mais egoístas do que somos hoje ainda. Por quê? Porque
Porque na medida em que a criança não é tratada com aquele desvelo, com aquele cuidado, com aquela renúncia, aquele sacrifício de mãe, de pai, naquela convivência com os irmãos, com os avós, com os tios, com os primos, que se ocupam dela, que cuidam dela, que se preocupam com ela, ela vai perceber o quê? Se eu não cuidar de mim, ninguém o fará. Então deixa eu pensar na minha paz, no meu progresso, no meu sucesso, né? E o outro que faça o mesmo. O outro é problema do outro, o outro não é problema meu. E em família nós aprendemos que uns são problemas dos outros. Uns cuidam dos outros. E também uns incomodam os outros. É normal, né? Na família a gente também se incomoda, né? E a gente aprende a tolerar. A gente aprende a conviver com essas pequenas perturbações, né? Faz parte. Mas é aí que está o grande ensinamento de Jesus, porque é na família ajustada que vai então se formar a criança ajustada, o jovem ajustado, que depois vai para a sociedade, vai para a sua formação escolar, vai para a sua atividade profissional, vai constituir a sua própria família. Mas uma criatura mais ajustada, não perfeita, longe disso, né? Mas já com uma constituição moral, ético-moral, mais sólida, mais consistente, mais equilibrada, né? Então, se não houvessem os laços de família, a gente estaria de volta a uma era de ainda mais egoísmo. Então, lá no Evangelho volta essa questão da parentela corporal e a parentela espiritual, no mesmo capítulo, no 14. Né? Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então vejam, a doutrina deixa isso muito claro. Jesus já falou sobre isso, né? Quando responde à questão de Nicodemos, que ele fala isso, né? É necessário nascer de novo para alcançar o reino do céu. E aí o Nicodemos, que era doutor da lei, pergunta: mas como eu, homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus, com aquela sacrossanta paciência, né? Ô Nicodemos, você é doutor da lei, você não aprendeu nada estudando, né? E Jesus fala ali da necessidade de nascer de novo como a reencarnação, porque o corpo procede do corpo, o que é da água é água, mas o espírito sopra de lá para cá, de lá para cá, ninguém sabe de onde vem, é Deus quem cria o espírito. Então, hoje ainda, né, dia 12 de março de 2023, pode ser que amanhã seja diferente, mas até o dia de hoje, na sociedade humana terrena, não existe outra forma de gerar um novo ser humano que não seja juntando material genético feminino com material genético masculino. Não tem outra forma de fazer isso, né? A ciência desenvolveu métodos para promover esta união, que são válidos, mas há necessidade dos dois elementos genéticos, né? A ciência ainda não conseguiu produzir no laboratório esses materiais. Então, esses materiais vão formar o quê? Um bebezinho, né? Mas o espírito que virá habitar esse bebezinho já existia antes. Foi criado há muito tempo atrás. Já viveu muitas vidas neste planeta, que está em outros planetas, e seguirá vivendo. Então, cada retorno é uma nova etapa nesse processo evolutivo. Então, eu uma vez, infelizmente, ouvi alguém falando, né, que o espírito
feminino encontra o espírito masculino no espaço e se unem e nasce um espíritozinho a partir dessa união. Né? Já escutei isso. Lamento, mas é um grande equívoco. Né? Não existe isso. Certo? Um espírito feminino grávido, né? No mundo espiritual, 9 meses, né? Esperando o bebê espírito. Não existe isso. Certo? O espírito é criado por Deus. Como? Mistério. Mistério. Sabemos que o princípio, ele transita, né? Do reino mineral, vegetal, animal, até chegar no reino nominal. Mas é o princípio. Como é que esse princípio depois se transforma num ente inteligente? É só Deus que pode responder. Então, se nós não temos essa convicção e esse entendimento, a gente acaba confundindo as coisas. Né? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos. As mais das vezes, não todas as vezes. Ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também, esse mas é que mata a gente, né? Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si, por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então vejam, como é que se forma uma família na Terra? Originalmente. Né? Então, espíritos que se equivocaram numa experiência, numa vida anterior, assumem o compromisso de retornar e de se reajustarem pelos laços do amor, do carinho. Então, homem e mulher se encontram no plano espiritual, conversam, planejam, se organizam para o retorno. Primeiro vem um, daí a pouco vem outro. Se encontram casualmente, não existe acaso, né? Se encontram, se apaixonam, se enamoram, se unem e decidem então formar uma família. Aqueles espíritos que virão se unir a este núcleo original também participaram deste planejamento prévio no mundo espiritual, porque também são espíritos ou com os quais há uma grande afinidade, e queremos continuar o trabalho produzido por essa afinidade, ou muitas vezes não há afinidade. Por quê? Porque erramos com eles, traímos, mentimos, matamos. Então estamos dando, através da reencarnação, como pais, a oportunidade do retorno e da recuperação dos laços de irmandade, de fraternidade, de caridade entre nós. Assim se formam as famílias na Terra. Então é natural que dentro da família, às vezes a mãe tem mais afinidade com um filho do que com o outro, o pai com uma filha mais do que com outra. Isso é natural. Não quer dizer que não ame os outros, mas são laços de vinculação espiritual muito fortes trazidos do passado, e que se expressam na vida presente, ainda que não haja lembrança. Né? A lembrança cerebral não existe, mas existe a lembrança emocional, a lembrança vibracional que está no nosso perispírito. Isso estabelece muitas vezes essas maiores simpatias ou as grandes antipatias. Né? Aqueles casos tristes quando a criancinha pequena, a mãe chega perto, ou o pai chega perto e ela começa a chorar. Começa a chorar, ela está bem, está tranquila. Chegou um dos pais perto, ela começa a chorar. Aquele pai se afasta, ela para de chorar. O que é isso? Né? O espírito que está ali, a criancinha não tem consciência, mas o espírito que está ali sente a presença do inimigo do passado. O que fazer? O que fazer? Né? Então, quando a criança estiver adormecida, o espírito dela está conectado ali. Né? Ele vai estar ouvindo. Converse com a criança. Oh, meu amor, estamos tão felizes. Eu estou tão feliz de ter você aqui de volta.
Imagino o quanto que eu devo ter feito você sofrer em outro momento. Te peço perdão. Eu não sou mais aquela pessoa. Você também não é. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Vamos deixar o passado para trás. Vamos nos reconciliar. Eu te amo tanto. Repita isso infinitas vezes. Porque o Espírito está ouvindo. E ele vai entender. A criança não entende, mas o Espírito que está ali entende. Muito bem. O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 12, diz o seguinte: os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Volta a palavra, né, mentor? De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Então, o ambiente doméstico tem que ser caracterizado por relações amorosas, de respeito, de carinho, de colaboração. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva, que nós vemos hoje, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Então, se nós vemos e convivemos hoje numa sociedade que nos parece ser bastante tumultuada, bastante perturbada, bastante complicada, é por quê? Porque as famílias se encontram complicadas. Né? A sociedade é o quê? É a reunião das famílias, é a reunião dos indivíduos. Então, se a família, como célula básica, reproduz este estado de desequilíbrio, de desarmonia, de cada um para o seu lado, cada um fazendo o que bem entende, a sociedade vai repercutir isso. Isso vai se manifestar na sociedade. É inevitável. Como é que a gente melhora a sociedade? Melhorando as famílias. Como é que a gente melhora as famílias? Nos melhorando como indivíduos. Se eu for um indivíduo melhor, um cristão melhor, eu vou ser um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um filho melhor. E a partir dessa melhora, eu vou reproduzir na sociedade, na escola, com os colegas, com os professores, com os funcionários da escola, com a parentela expandida, com os vizinhos, depois do meu trabalho. Agora, se dentro da minha casa, né, eu não respeito, eu xingo, eu bato, eu não tenho disciplina, eu não tenho horário, o que é que eu vou reproduzir fora de casa? Como é que eu vou me comportar na escola? Como é que eu vou me comportar no clube, na igreja, na firma, jogando futebol com os amigos, ou voleibol, seja lá o quê? É assim que eu sou. Esse é o meu comportamento normal. Por que eu vou ser diferente lá fora? Se eu não estou preocupado nem em agradar meu pai e minha mãe, para que eu vou agradar o meu vizinho, o meu professor? Não é? Então é essa desordem ameaçadora que nós precisamos estar atentos e fazer algo para corrigir. Nem sempre, porém, a família é constituída por espíritos afins, afetivos, compreensivos e fraternos. Na maioria das vezes a família é formada para auxiliar os equivocados. Quem são os equivocados? Cada um de nós, cada um de nós, cada um de nós. Todos somos equivocados, todos. Auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais, a repararem erros que foram causados em outras tentativas, nas quais não lograram. Assim, pois, há famílias bênção e famílias provação. Esse trecho está no livro Adolescência e Vida, do Espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Segue ainda Joana falando: torna-se urgente o compromisso de um reestudo por parte dos pais e educadores em relação à conduta moral que deve ser ministrada às gerações novas, a fim de evitar a grande derrocada da cultura e da civilização que se encontram no bordo mais sombrio da sua história, ou seja, hoje. Nós vivemos um momento de grande perigo
de destruição dos valores ético-morais que a sociedade construiu ao longo de milênios. Por quê? Isso não vai acontecer, né? O bem vai prevalecer, mas forças que querem a todo custo impedir o progresso, porque a Terra está nesse momento de transição, de planeta de expiações e provas para o planeta de regeneração. E no planeta regenerado, o mal não predomina mais. Ele não deixará de existir, mas não será predominante. Então essas forças sombrias, que são nossos irmãos, querem retardar. Eles sabem que isso é inevitável, porque são inteligentes o suficiente, mas querem retardar isso ao máximo. Então, o grande trabalho deles está na família. Quanto mais desajustadas forem as famílias, mais fácil a atuação deles para tirar os indivíduos da sua rota correta. É isso que ela está dizendo aqui. Pais e educadores precisam se reunir e conversar. Que conteúdos ético-morais? Porque os conteúdos da ciência, da matemática, da língua, da história, da geografia, da biologia, são muito bem passados já. Mas eles não são suficientes para garantir uma conduta moralizada dos indivíduos. E essa conduta moralizada não vai ser adquirida nas escolas, no plano escolar. É em casa, desde o berço. A família equilibrada, isto é, estruturada com respeito e amor, é fundamental para uma sociedade justa e feliz. A partir do momento em que nascem os filhos, uma grande, profunda e significativa mudança se deverá dar na estrutura do relacionamento dos parceiros, que agora terão como meta a harmonia e felicidade do grupo, longe do egoísmo e do interesse imediatista de cada qual. O casal, enquanto não tem filhos, vive uma vida muito boa, muito gostosa, muito interessante. Quando nascem os filhos, não é que vai piorar, vai mudar. Porque a criança tem necessidades, a criança tem horários, a criança vai precisar de uma atenção. Então, aquele tempo que era integralmente dedicado aos dois, vai ter que ser compartilhado. Os dois vão ter que ter um tempo para eles, lógico, mas vão ter que encontrar um tempo para as crianças. Para a gente já indo para a parte final, né? Nós temos um autor chamado Alívio de Cerqueira Filho. Ele é um médico, psiquiatra espírita, que atua no Mato Grosso, em Cuiabá. E ele escreveu um livro chamado Saúde da Relação Pais e Filhos, que eu recomendo. Ele diz o seguinte: o relacionamento saudável entre pais e filhos tem como base a função colaborativa da família. O pai e a mãe são colaboradores de Deus. Vou enfatizar. O pai e a mãe são colaboradores de Deus na formação do irmão em humanidade, momentaneamente, na condição de filho ou de filha. Os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus. Deus nos empresta por um tempo, para que nós colaboremos no progresso desse filho. Então a função de colaborar, elaborar junto, né? Trabalhar junto, co-criar, criar junto, né? Filhos de Deus, irmãos em humanidade. E aí ele diz o seguinte, que o relacionamento saudável, então, depende da colaboração, da direção, orientação e sugestão. A gente vai ver um pouco mais em detalhes. Esse relacionamento saudável é baseado no amor e na compaixão. Colabora com a formação do filho, direcionando, orientando e sugerindo mudanças, mas respeitando o livre-arbítrio relativo a cada fase do desenvolvimento do filho. Dá o melhor de si, sem querer viver pelo filho. A vida é do filho, não é filho. A vida não é nossa. Essa criatura que nós percebemos, ela tem compromissos também. Ela também um dia, possivelmente, formará a sua própria família. E nós devemos colaborar, mas sem querer viver no lugar.
Aí tem um relacionamento que ele não chama de saudável, que é baseado na interferência, quando os pais interferem em demasia na vida dos filhos. Uma coisa é dirigir até o momento em que a criança se torna um jovem, se torna um adulto. Mas a interferência, que é baseada no pseudo-amor, parece que é amor, mas não é amor. Por que não é o amor? Qual é o fundamento do amor? Né? Eu me sacrifico pelo bem do outro, o objeto amado. Né? Eu boto o meu interesse pessoal em segundo plano, em favor do interesse da criatura amada. Aqui não. Aqui eu racionalizo do que estou preocupado com o outro, mas no fundo eu estou preocupado comigo. Eu não fiz balé e quero que a minha filhinha faça balé. E forço ela a ir fazer balé. Mas ela quer jogar futebol, ela quer tocar piano, ela quer fazer outra coisa. Mas como eu me frustrei na minha infância, agora eu quero satisfazer essa frustração na minha filha, ou no meu filho. Né? Então é um pseudo-amor. Estou mais preocupado comigo do que com o objeto que eu digo que é do amor, mas não é. Há uma obrigação de resolver o problema do filho. Então no processo de educação, tanto o pai como a mãe têm o dever de acompanhar o filho, a filha, e ir dando maiores responsabilidades, tarefas, de acordo com a sua capacidade, com a sua coordenação motora. Né? Então, com uma certa idade, a criança já pode guardar os seus brinquedos na caixinha, já pode colocar a sua roupa suja no cestinho, né? Já deve pedir para ir no banheiro, vai aprendendo a comer sozinha. No começo vai fazer uma sujeirada, mas vai aprendendo a comer sozinha, gradativamente, vai deixando resolver os problemas. Agora, se a mãe e o pai faz tudo, não deixa a criança fazer nada, aí fica que nem alguém que eu conheço, né? Que com 50 anos, a mãe tem que pegar a roupa, vai tomar banho, larga a roupa suja pela casa, né? A mãe sai catando, 50 anos, né? Depois a mãe vai lá, pega a camiseta limpa, a cuequinha limpa, a calça limpa, deixar lá em cima da cama, bonitinho, para o marmanjo sair do banheiro, largar a toalha molhada em cima da cama. Né? Mas o errado é ele? É. Mas quem está mais errado? A mãe, né? Desde muito cedo ela tinha que lhe orientar. Olha, roupa suja você coloca lá. A roupa que você vai vestir, você pega. Aqui na gaveta você tem cueca, tem meia, tem bermuda, tem camiseta, você pega uma roupa limpa. Não faça bagunça, porque eu já deixei tudo arrumadinho, pega a que está em cima. Porque senão o sujeito vai lá e pega a última e puxa. Né? Aí a gaveta vira uma sala de jogos, tudo jogado lá dentro. Né? Então vamos lá, tem que acabar. Gera imposição, pois não respeita o livre-arbítrio do filho, mesmo quando adulto. Mesmo quando adulto. Interfere na profissão, interfere em quem a pessoa vai casar. Energia perdida em esforços vãos, pois deseja viver pelo filho. Os pais não podem viver pelo filho. O filho tem que seguir a sua própria vida. Mesmo que ele, você está vendo que ele vai dar uma cabeçada, que ele vai fazer uma burrada, você pode sugerir. Olha, filha, eu acho que essa tua decisão não é a melhor. Veja bem, presta atenção. Né? Não, mas depois que eu casar ele muda. Não muda, tá? Sinto informar. Não muda. Às vezes até muda, só que para pior. Porque ele já casou mesmo, não precisa mais impressionar, não precisa mais conquistar. Aí que o bicho destrambelha de vez. Né? Então cuidado, cuidado. Quando mãe fala, quando pai fala, presta atenção, escuta, pensa um pouco. Mas os pais não podem interferir, não pode proibir. Né? Ué? Eu voltei para trás sem querer. Não, aqui é indiferença, tá certo. Indiferença, então, não é nem o amor, nem o desamor. Né? Aqui é, aliás, nem o pseudo-amor, nem o amor, nem o pseudo-amor, é o desamor, não há amor, é indiferença. Gerador do egoísmo e egocentrismo. Produz o abandono direto, quando os pais vão embora, ou o abandono afetivo, que são os órfãos de pais presentes. Tem pai, tem mãe em casa, mas cada um vivendo sua vida.
há uma demissão da função de colaborar com Deus na formação do filho. E aí esse quadro aqui é muito interessante, porque ele resume tudo isso que o Aline fala, né, de acordo com a fase da criança. Então, na primeira infância, que vai do 0 aos 7 anos, a função ela é basicamente diretiva. Os pais dirigem seus filhos para a prática do bem, do bom e do belo, fortalecendo o amor em si mesmo, para o próximo e para Deus. O que é diretiva? A criança de 0 a 7 anos, ela não entende ideias abstratas. Então, por exemplo, se a menina de 4 anos, 5 anos quer assistir um filme que os pais entendem que não é adequado, uma novela, o que quer que seja, não adianta dizer, olha, você vai ver isso aí, depois você vai ficar impressionada, você vai ter pesadelo, vai fazer... Ela não vai entender. O que eu faço? Simplesmente proíbo? Não, bota ela para assistir outra coisa. Olha, assiste esse aqui, que esse aqui é melhor. Entende? Não tem que argumentar, não tem que dar liberdade. Ah, mas é a liberdade dela. Ela não tem capacidade para ser livre ainda. Ela não tem discernimento. Às vezes a gente vê crianças 5, 6, 7 anos com celulares de última geração, com acesso irrestrito à internet. Tudo bem, hoje tem aplicativos que os pais controlam o conteúdo visto, mas nem todos os pais instalam esses aplicativos. E a criança vai ficar vendo um monte de coisa que não deveria ver naquela idade. Naquela idade. Claro que um dia ela vai ver, mas quando tiver idade adequada, idade física, idade mental, idade emocional adequada para ver. Então, a função do 0 a 7 é diretiva. Diretiva. Com amor, com carinho, com respeito. Vai falar com a criança, agacha. Fica no mesmo nível de altura da criança. Não fala com a criança de cima para baixo. Né? Respeito. Alinha os olhos com a criança. Olha nos olhos da criança. Toca na criança quando você estiver falando. Abraça a criança. Mas seja firme. Na segunda infância, do 7 ao 12, aí a criança já começa a ter capacidade de entender certas ideias abstratas. Então já dá para explicar, olha, eu prefiro que você não assista esse programa, esse filme e tal, porque tem cenas inadequadas, você vai depois ter pesadelo, você não vai se sentir bem, vai te confundir, vai por mim, assiste outra coisa que é melhor e tal. A criança já consegue entender. E se ela teimar, faça prevalecer a sua vontade. Que ainda é sua responsabilidade. Você conversou, você argumentou, ela teimou. E os bichos são teimosos mesmo. Eles vão testar o teu limite. Né? Seja firme. Não é não, sim é sim. Uma coisa muito importante, gente. Mesmo que todo mundo esteja fazendo, não quer dizer que seja certo. Mesmo que ninguém esteja fazendo, não quer dizer que seja errado. O certo é sempre o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é sempre o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, atenção com isso. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo tem. Frase que eu ouvi na minha casa, da minha mãe, depois eu ouvi na minha casa com a minha mulher. Você não é todo mundo, eu não sou todo mundo, portanto esse papo não serve. Ah, mas mãe de fulano é problema dela. Meu problema é eu e você. Tem que ser filho. Né? E a terceira infância, ou adolescência, que vai dos 12 aos 38 anos. Errei na digitação. Né? Hoje a gente vê adolescentes com 35, né? Ainda na casa dos pais, né? Roupinha lavada, comida quente na mesa, não paga conta, não paga boleto. Então, né? Na verdade, esse conceito de adolescente, ele surgiu meio que na década de 80, por aí, né? Não existia isso, porque numa sociedade agrária, numa sociedade rural, a criança muito cedo ia trabalhar com os pais no campo, ia coletar ovos no galinheiro, ia ajudar. Então não tinha, esse negócio de adolescência veio mais tarde. Mas enfim, é uma idade muito interessante, com as suas complexidades. E aí sim, cabe o diálogo, cabe mais a sugestão, porque já é alguém com capacidade de entender em 10. Em 10. Né? Hoje
gente vê uma galera complicada. A gente já passou por essa fase. A gente teve 3, a mais nova hoje tem 26. É adolescente ainda, né? Ainda está nesse intervalo aqui, né? Mas essa fase é uma fase complexa. Então, pai e mãe vão sugerir aos filhos a continuidade da prática do bem, do bom e do belo em suas ações. Porque esse é um processo que começou lá no 0. Então, ele vem numa continuidade. Ah, mas se eu não fiz isso na primeira infância, eu consigo na segunda infância? Consegue, vai ser mais difícil, vai dar mais trabalho, mas consegue. Ah, eu não fiz do 0 aos 12, eu consigo na adolescência? Consegue, vai dar mais trabalho, porque você não fez esse trabalho anteriormente, né? Mas, eu acho que depois dos 18 anos, aí realmente é só sugestão, né? Não cabe mais nenhum tipo de interferência, não. É só, olha, pense bem, minha opinião, né? Eu no seu lugar não faria dessa forma, né? Mas, agora, se mora na tua casa, se você que paga a conta de luz, a conta da internet, o Netflix, né? Você que paga o supermercado, aí também, né? Olha, minha casa, minhas regras, né? No dia que você tiver a tua casa, que você pagar as tuas contas, eu vou lá te visito. Mas aqui na minha casa, né? Você, por enquanto, está obrigado a respeitar o que eu acho que é certo. Da maneira como você foi criado, da maneira como você foi criado. Tá bom, gente? Deu o nosso horário, até passou um pouquinho, peço desculpas. Agradeço a atenção de vocês e que Deus nos abençoe, nos dando lucidez para lidarmos com essas situações. Prece para o passe? É isso? Vamos lá. Vamos nos concentrar, porque este é o momento em que, de forma mais efetiva, estabelecemos essa conexão com o plano maior, que desde o momento em que aqui chegamos, se ocupou de nos observar, de nos examinar, identificando as nossas grandes carências, seja no aspecto material do corpo físico, seja no aspecto sutil das emoções, do lado psicológico. E agora nós nos preparamos, Senhor, agradecendo a Tua infinita bondade, nos abençoando com tantas dádivas amorosas, para o passe que virá, a fim de que obtenhamos os recursos necessários para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar, para a nossa paz interior, para que nos mantenhamos convictos daquilo em que acreditamos e vivamos em conformidade com nossas crenças, praticando o bem sempre que possível, evitando de fazer o mal, agradecendo sempre todos os momentos que nos cercam de alegrias infinitas. Obrigado a Jesus, o nosso Mestre, que nos legou um Evangelho como guia seguro da nossa evolução, da nossa paz, no hoje e no amanhã. E a estes espíritos amigos que aqui se encontram, gratidão pelo carinho, pela atenção que a todos nós dedicamos sempre. Seja conosco, Pai, todos os dias de nossa existência. Que assim seja.